Em 1865, Rudolf Clausius propôs uma nova grandeza física, a entropia de um sistema termodinâmico. E Clausius via uma certa semelhança entre entropia e energia, e é por isso que ele escolheu esse nome, pia e gia, né? Energia, entropia. Entropia seria uma palavra associada a transformações internas de um sistema. De qualquer forma, acredita-se a Clausius a percepção de que existe uma grandeza física que é relevante para a gente entender fenômenos. É claro que o próprio Clausius já havia proposto designar por S essa grandeza física denominada entropia. De forma que a gente vai ver que, de fato, a entropia é um potencial termodinâmico. A entropia, a gente vai começar escrevendo a entropia como função da energia e do volume, né? E, bem lembrado por Clausius, temos também a grandeza física, energia, e vamos começar escrevendo a energia como função da temperatura e do volume, por exemplo. Posso escrever também em função de P e V, utilizando a equação de estado. De forma que entropia foi uma grandeza física introduzida em 1865 por Clausius. Ora, a segunda lei da termodinâmica é enunciada de duas formas distintas. Existe uma forma de enunciar a segunda lei de tal maneira que o que a gente faz é dizer o que um sistema pode ou não fazer. Essa é uma forma, é a forma original. O enunciado de Clausius, na realidade, ele tem dois enunciados, né? Ou ele enuncia a segunda lei, dizendo que o calor espontaneamente não flui do corpo mais frio para o corpo mais quente. De forma que nessa formulação, a rigor, nós não falamos em entropia. A gente parte de um dado observacional, né, de que espontaneamente o calor flui do mais quente para o mais frio. Clausius decidiu transformar essa observação, já que estamos falando de calor, porque agora nós estamos falando da segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica estuda o calor. Um outro enunciado é: se eu coloco uma substância
em contato com um reservatório e eu absorvo uma quantidade de calor, eu não consigo utilizar essa quantidade de calor, transformar essa quantidade de calor em trabalho. Seria um máximo aproveitamento do calor. E isso também não é possível. E é uma outra forma de formular a segunda lei da termodinâmica. De forma que a extensão dessa ideia, né, para outros fenômenos é como eu disse antes, né? Um gás, quando se expande livremente, não volta ao compartimento original. No entanto, aqui nós estamos falando de calor. E é por isso que nós temos aqui duas formulações da segunda lei da termodinâmica baseado em coisas que não podem. Isso não acontece. Essa é uma maneira de formular. De forma que as formulações iniciais, e temos 3 ou 4 formulações, né, eram sempre baseadas em o que pode e o que não pode, né? Sempre falando de fenômenos envolvendo o calor, né? Ora, vamos agora à formulação da segunda lei da termodinâmica, utilizando o conceito de entropia. De forma que a gente pode formular a segunda lei da termodinâmica envolvendo o conceito de entropia. Nós não estamos aqui, de forma alguma, ainda explicando como é que se calcula a entropia, porque esse é um outro problema, tá certo? Mas, de qualquer forma, nós podemos, então, formular a segunda lei da termodinâmica da seguinte forma. Existe uma grandeza S, que é a entropia de um sistema termodinâmico. Vamos ver depois como calculamos a entropia. De tal forma que, se o sistema absorve, às vezes é bom colocar, a gente tem deixado de fazer isso, colocar aqui um D com um tracinho para indicar que isso aqui é uma quantidade e não uma função, né, de duas variáveis, né? Mas, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, então nós dizemos que existe uma grandeza física que é a entropia, e se um sistema termodinâmico absorve, né, ou cede, né, uma quantidade de calor de Q, então, num processo reversível, sendo T a temperatura do sistema, então este calor, ou essa quantidade de calor absorvida, se relaciona com a entropia desta forma. Nós não vamos colocar mais o tracinho sobre o D. Aqui está a formulação, né, para processos reversíveis. É claro que estamos falando aqui de uma sucessão de estados de equilíbrio. No entanto, pode acontecer
de você estar falando de um processo adiabático. Por exemplo, no caso da expansão do gás livre. Nesse caso, a entropia sempre aumenta. Então, e para processos irreversíveis, vale a mesma coisa. Portanto, um enunciado que leva em conta as duas situações é ds é maior ou igual a dq sobre t. E esse é, então, o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Ela estabelece uma relação entre um incremento infinitesimal da entropia quando o sistema absorve uma quantidade de calor infinitesimal de Q. De forma que, de acordo com essa formulação, uma quantidade de calor absorvida leva a um aumento da entropia. E esta, então, é a formulação da segunda lei da termodinâmica, agora utilizando o conceito de entropia. Ora, nessa mesma obra que eu me referi, de 1865, de Clausius, né, ele também faz um enunciado que poderia ser também um enunciado praticamente da segunda lei da termodinâmica. Ele afirma que a entropia do universo sempre aumenta. A entropia de um sistema atinge um valor máximo. Portanto, a segunda lei da termodinâmica deve ser enunciada em termos da grandeza física entropia.